A paz do Senhor, adolescentes. Eu venho aqui ministrar a lição número 6 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título: Meus pais têm religiões diferentes, e agora? O texto áureo está descrito da seguinte forma: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Essa palavra se encontra em Mateus 10:37. É uma lição legal, né? Meus pais têm religiões diferentes, e agora? Como proceder? Antes de começar, eu quero ler aqui para vocês o que significa religião. Segundo o dicionário, religião significa o seguinte: ela está descrita da seguinte forma: podemos entendê-la como um conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas, que é adotada por um grupo de pessoas. Por exemplo, nós somos da igreja cristã, né? Igreja cristã, não que a igreja cristã da denominação, mas somos porque cremos em Cristo Jesus como a nossa regra de fé. Então, nós se reunimos num templo, aonde que ali nós vamos cultuar a Jesus Cristo, a Deus, e aonde que nossa regra de fé é a palavra sagrada, que é a Bíblia, que foi escrita por homem, inspirado pelo Espírito Santo. Então, pela Constituição, isso é uma religião, tá? Então, vamos lá. Eu sou um adolescente que aceitei Jesus Cristo, e eu fui o primeiro, eu sou um dos únicos no meio da minha família que tem essa religião, que crê em Jesus Cristo. E agora? Como me proceder? Que atitudes tomar? Uma dica, segunda lição: primeiramente, não adianta a gente, conforme vai aprendendo a palavra, confrontar, bater de frente com a palavra do Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer é mudar nossas atitudes. Por exemplo, meu pai e minha mãe não são crentes, não seguem a mesma fé que eu sigo. E a diferença é que eu já tenho minha família, né, e todos aqui somos, e meus pais não são. Então, segundo a palavra do Senhor, nós devemos mudar as nossas atitudes, ter a atitude de Cristo. Por exemplo, a sua mãe, seu pai manda você lavar a louça, organizar seu quarto, organizar o quintal, e você fica de cara feia, faz um bicão de tucano e fica, às vezes até xinga, resmunga. Então, isso não é atitude de cristão. Então, a partir do momento que você conhece a palavra do Senhor, o Espírito Santo habita dentro de você, aí acontece uma mudança gradativa dentro do ser humano. Então, automaticamente, as nossas atitudes devem ser mudadas. Seu pai manda, sua mãe manda lavar a louça, você não vai resmungando, você vai louvando, dando glória a Deus, né? Se a louça está suja, é porque teve alimento dentro da sua casa, então Deus está provendo a sua casa. E isso é que acontece, você vai mudando suas atitudes dentro de casa, e seus pais começam a ver essa mudança. Pô, meu filho xingava, resmungava para fazer as coisas que eu pedi, agora ele vai louvando, dando glória a Deus. Ué, o que está acontecendo? Entendeu? Isso surge um ponto de interrogação na sua mente. Então, isso são atitude de Cristo, atitude de Deus, né? E com isso, eles vão percebendo que você está mudando suas atitudes, está tornando-se um filho obediente, e na própria palavra diz que nós devemos honrar nossos pais, né? Então, quando você muda suas atitudes, você está honrando o seu pai e a sua mãe, e isso deixa eles muito felizes, isso agrada muito a eles, e ele começa a perceber que, meu filho está diferente. Então, e aí vocês, antes peça a Deus sabedoria, discernimento de como proceder, assim, mencionar uma palavra. Então você vai direcionando uma palavra aos seus pais, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não iremos aos céus.
que Jesus Cristo morreu numa cruz por amor da humanidade. A humanidade está perdida ao pecado, ao lamaçal do pecado, e é necessário que nós se arrependa dos nossos pecados e creiamos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, né? Para que o Espírito Santo habite dentro de nós e nós começamos a ser regenerado, a ser mudado. E não é a mudança exterior, não é a mudança de roupa, não, isso o importante é a mudança que começa do interior para fora. A palavra diz que nós tornamos a luz e o sal do mundo. Então as pessoas começam a ver a diferença, ver a luz de Cristo em nós, ver que nós somos temperantes. Então, com isso, os seus pais, a sua família, a qual você reside, eles começam a perceber essa mudança. E você vai orando, vai pedindo a Deus, né, que abra os olhos, que quebrante o coração dos seus pais, que a palavra penetre no seu coração e eles venham a crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Então a lição aborda isso. A lição de hoje aborda essa questão de atitudes. Devemos ter atitudes, exemplos de servos de Deus. Não adianta confrontar com a palavra, mas antes de confrontar com a palavra, sejam exemplos de proceder dentro da sua casa, para vocês ganharem os seus pais, tá joia? E a palavra até diz assim: nós não podemos ser mentirosos. Se você tem o hábito de mentir para o seu pai e para sua mãe, né, não minta mais. Que a palavra diz assim: se esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. Então você fica mentindo para os seus pais, né? Você está falando com a boca que ama Deus, que ama o Senhor, mas o seu coração está longe de Deus, porque Deus não ama pessoas mentirosas. Quem que foi o mentiroso? Satanás, né? Foi expulso do céu, né? Outra questão também, a boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12:34. Então você tem o hábito de xingar, de falar palavras torpes. A palavra diz que a palavra somente fala aquilo que o coração está cheio. Então você não está cheio de fruto do Espírito Santo de Deus. Você então deve se mudar. Você deve se chegar diante de Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão pelo pecado, né? Que o seu coração venha mudar e falar palavras de bênção, palavras que venha agradar seus pais, na questão de obedecer às tarefas domésticas, outras questões que muitas vezes adolescente fala resmungando, enfim, tá joia? Essa é a dica. Então, conclusão, para concluir esse vídeo, nossos pais são pessoas que mais amamos e por isso queremos vê-los sempre felizes. Porém, às vezes não conseguimos corresponder com suas expectativas e tomamos decisões contrárias às suas vontades. Então, caso a decisão de seguir a Cristo seja somente a sua e não de toda a sua família, não se revolte e tampouco volte atrás da sua decisão, mas que através de você e das suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus. Então, adolescente, vocês que são crentes e os seus pais não são, lembre-se, Deus colocou você como luz e sal no meio da sua casa. Então faça a diferença, seja exemplo nas atitudes, tá? E não desista, mesmo que seja difícil, não recue na sua fé, mas peça a Deus sabedoria, ore, humilhe perante os pés do Senhor, e o Senhor dará estratégia, mas mude sua atitude com seus pais, tenha certeza que Ele irá ver a diferença, tá joia? A paz do Senhor a todos. Essa é a lição número 6, e feliz Dia das Mães, um ótimo final de semana, um ótimo domingo a todos. Fico com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus, a paz do Senhor.